Taubatiano e pessoal da região aqui do Vale do Paraíba, conheça a empresa Bisorte, na Praça da Rodoviária Velha, com um atendimento diferenciado e tecnologia avançada. Uma empresa que se destaca devido ao relacionamento humanizado. É um prazer imenso entrar em sintonia com todos os ouvintes, telespectadores aqui na cidade de Taubaté e no Vale todo, porque o nosso programa, Um Novo Momento de Decisão, também é assim direcionado à questão do Vale do Paraíba, ao Brasil todo, porque vai pelo YouTube. Então pessoas no YouTube conseguem, região norte, sul, leste, oeste do nosso Brasil afora, tem noção do novo momento de decisão. E hoje, caros telespectadores, para mim é muito especial, aliás, todos os dias são especiais, porque nós falamos numa entrevista passada com o médico otorrino, Dr. Joaquim, sinal um grande amigo, e hoje eu resolvi chamar uma colega, uma amiga, a quem eu respeito, eu tenho um apreço, um carinho muito grande, que é a doutora Fabiana, e Fabiana Guerra. Aliás, o nome é só de nome. É um prazer imenso estar aqui no estúdio com a Fabiana Guerra. Fabiana, que tem já uma larga experiência profissional na área de fonoaudiologia. A fonoaudiologia é um trabalho que eu vejo assim de uma importância muito grande e um trabalho que é feito muito próximo da psicologia. E trabalhando com profissionais na cidade de São Paulo, em outros locais, eu sempre destaquei e eu dizia, o trabalho de vocês, o psicodiagnóstico, o diagnóstico de vocês é tão importante para que nós, profissionais da área de psicologia, que trabalhamos com a mente, problemas emocionais, é importante esse trabalho em conjunto. Então, Fabiana, para mim é um prazer imenso a sua presença hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e para a gente ter essa conversa legal. Que bom! Eu estou falando um pouquinho mais alto que você, mas se você quiser falar mais alto também pode, porque, aliás, é importante o que eu vou falar. Eu tenho na minha família, eu tive uma mãe querida de Janira Cortez Pereira, maravilhosa, que tinha o problema de surdez. E nós fomos, aliás, uma pessoa que também fazia trabalhos artesanais maravilhosos. E a Djanira, por causa dela, nós aprendemos a falar com um tom mais alto. E uma vez fui repreendida num colégio de freiras, Colégio Bom Conselho, por uma irmã, a mestra da classe, dizia: Valquíria, você fala de uma voz firme, assim, forte, mas você fala muito alto. E nós, as freiras, aqui no colégio, costumamos falar com uma voz mais pausada. Acho que você deve ter encontrado muito isso no seu trabalho. Sim, sim. Na verdade, os pacientes que têm uma deficiência auditiva, né, Valquíria? Sim. Eles acabam adquirindo esse padrão de voz mais elevado, exatamente por não fazer esse feedback, esse retorno, né, de se escutar. Então ele acaba falando muito alto. E os próprios familiares que convivem com aquele paciente, eles também acabam desenvolvendo um padrão de voz mais alto, Sim. Né, mais forte, até para esse paciente poder se comunicar com ele, né? Sim. Então é um padrão tanto do paciente e acaba também se estendendo para a família. Você falando de família,
Nós, psicólogos, trabalhamos muito em conjunto, quando fazemos a ludo, né, ludoterapia, eu trabalho com crianças, com os brinquedos, nós trabalhamos também muito com a família. E você me falou que você atende crianças, adultos e pessoas até a idade mais avançada, ou seja, até a questão do problema geriátrico. Isso mesmo. Isso mesmo. Na minha área de atuação, né, eu sou fonoaudióloga de formação, mas eu sou especialista em audiologia. Audiologia. E eu trabalho bastante com as famílias também, até às vezes, em alguns casos, esses pacientes chegam para a gente fazer um diagnóstico, para se detectar um grau de perda auditiva, um problema auditivo que ele apresenta, através da própria família, porque a própria família está cobrando. Então, meu pai fala muito alto, a minha mãe fala muito alto, a televisão de casa está muito alta, ele não consegue mais participar de um evento familiar, de um almoço de domingo, enfim. Sim. E esse paciente, muitas vezes, Valquíria, ele acaba não percebendo. E fica isolado. Fica isolado. Que é muito triste. Isolado. Eu recebi uma vez uma paciente e eles moravam na fazenda e vieram para São Paulo e procurando profissionais. E quando essa paciente começou com aparelhos, ela começou a achar assim o mundo, parecia que o mundo estava ficando louco, porque São Paulo, caros irmãos e amigos, é uma cidade que tem o problema da poluição sonora. Sim, não é, Fabiana? O mundo é sonoro. Né? E quando você começa um trabalho de devolver essa audição para esse paciente que está, sei lá, há uma década sem escutar, esse trabalho é um trabalho às vezes de formiguinha, porque o mundo é sonoro. Sim. Então, não só em São Paulo, né? Hoje a gente tem a poluição sonora em todas as cidades praticamente, e isso vem muito à tona, né? Esse paciente ele precisa aprender a escutar de novo. Né? Esse aprender a escutar é tão importante, Fabiana, que você fala, porque nós psicólogos, nós dizemos sempre, não só em terapia de casais, famílias, às vezes vem uma queixa, o paciente diz assim, eu falo com meu marido, mas meu marido parece que não me ouve. Eu falo, ele parece que está surdo, e ele está lá no computador, no celular, parece que ou ele disfarça, ou existe algum conflito maior que bloqueia, que ele não quer escutar, não é? Aí cabe muito bem ao fonoaudiólogo fazer esse diagnóstico diferencial. Sim. Se realmente existe uma perda auditiva de base, que acaba atrapalhando essa comunicação do casal, ou se é um problema mais intrínseco, né, de não dar atenção, um conflito maior, ou uma falta mesmo de atenção. Hoje a gente está lidando muito com as questões de falta de atenção, Sim. Né, Valquíria? Aquelas crianças que têm problemas de atenção na escola, ou próprios adultos mesmo que não têm atenção, que não conseguem focar num evento auditivo específico. Então, o fonoaudiólogo cabe aqui para fazer esse diagnóstico diferencial. É lógico que existem outras questões intrínsecas Sim. aí, mas é importante fazer esse diagnóstico. Uma vez uma paciente, uma jovem, adolescente, o adolescente tem umas tiradas assim, doutora Fabiana, que eu acho maravilhoso, sabe? Eles têm assim, são muito criativos. E como o pai não percebia a paciente, ou não queria perceber, um dia ela fazia balé, fazia dança, o pai estava lendo o jornal e ela colocou a roupa de bailarina e começou a dançar na sala. Dançava toda feliz. Então eu ainda perguntei, e aí, o pai realmente deu atenção? Aí deu. O pai realmente tirou o jornal e deu atenção para a filha. Então, essa falta de diálogo, essa falta é muito grande, não é, Fabiana? Sim, inclusive hoje com as questões
essa nossa tecnologia, né, o mundo digital e virtual, com os tablets e celulares, né, a gente vê isso muito na nossa realidade. Vê, Essa falta de muito. comunicação, né, e no próprio restaurante que você acaba frequentando, você vê que as pessoas estão muito ligadas a essa questão da tecnologia, de estar teclando no celular, do que a própria conversa, do que o próprio Sim. olho a olho, né? O que você fala é tão importante, doutora Fabiana, porque restaurante, muitas vezes, parece que os pais, eles dão um tablet para os pequeninos, entra tudo em filinha, pai, mãe, o primeiro filho, o segundo, o pequenininho, e já senta todo bonitinho e pega ali o tablet e fica como se tivesse, sabe, realmente. Uma vez eu observei isso, eu estava na cidade de São Paulo, eu estava até ali num restaurante, um restaurante que eu não vou nem citar o nome para não fazer propaganda para restaurante, mas um senhor restaurante, e a criança ali, todos eles comportados, olhando ali no tablet, Sim. sabe, como se o mundo não existisse, né, à volta dele. E essa falta de diálogo, essa falta de entrosamento, é que eu digo para as famílias como é importante, não é, Fabiana? Como é importante essa troca de informações, essa questão do afeto, do carinho, porque é realmente na mesa que as pessoas podem compartilhar, não é mesmo? Sim, as questões da comunicação, né? Como você Exato. falou, a questão afetiva envolvida aí, as Sim. questões emocionais e etc, né? E nessa questão afetiva, você que tem um filho, né? Você tem um filhinho, Isso. Quantos anos? Eu tenho o Pedro de 2 anos. Pedro de 2 anos, que aliás eu conheço, é uma criança assim maravilhosa, inteligente e esperto. Eu tive o prazer de conhecer. E eu vejo assim, a falta de comunicação hoje nas famílias é uma problemática muito grande, não é verdade? Sim, sim. Pela própria questão da vida, né? Cotidiana, a correria do dia a dia, a praticidade das coisas, essa Sim. própria questão do celular, dos tablets, né? Para facilitar a vida, né? Então é bem complicado. E é interessante, você nesse contato com essa criança que é seu filhinho, Pedro, você, assim, eu observei, porque a gente que é psicólogo, a gente já vem de anos e anos, sem querer você, não é que você vai fazer estudo daquela família, mas eu vi que você tem um carinho muito grande ali pelo filhinho, e conversa com ele, explica tudo. Isso é tão bom. Você nessa questão com as famílias, com seus pacientes, você depara isso? Sim, é importante o fonoaudiólogo trabalhar isso, né, Valquíria? Não é Sim. só a questão da própria perda em si, mas a questão da comunicação, o intrínseco, o que aquele paciente tem de aflição, o que ele traz para você, a bagagem cultural que ele tem, as histórias. Então, quando você atende um idoso, por exemplo, né, é tão prazeroso conversar com o idoso, porque o idoso, ele tem uma bagagem muito grande, né? Você troca uma experiência muito grande, assim. Eu adoro os meus velhinhos, os meus idosos, porque assim é uma experiência gratificante. Eles têm sabedoria. Tem sabedoria de vida. E muitas vezes o que a gente vê é que esse idoso, ele não tem essa comunicação em casa. Exato. Então ele acaba trazendo isso para dentro da clínica, né, com um terapeuta, com um fonoaudiólogo, com um psicólogo, com um profissional da saúde, que é essa troca mesmo, né? E você acaba aprendendo muito com isso também, né? Então, o que eu sempre falo é ser fonoaudiólogo não é só trabalhar com as questões da língua, da fala, da voz, da audição. Sim. É um trabalho que vai além disso também, né? Doutora Fabiana, eu observo no meu trabalho na área clínica, e que eu acho que também tem muito a ver com o que você vem dizendo, né, dessa questão de
à medida que o paciente vai contatando, conversando com o fonoaudiólogo, com o psicólogo, ele vai criando um laço de amizade tão grande que muitas vezes ele não encontra na família, né? Que nem você falou, que você tem um carinho muito grande por aqueles que são da boa idade, né? E eu vejo assim, você se torna um grande amigo mesmo. E eu observei no meu trabalho clínico o tempo todo assim que a pessoa se sente protegida, ela vê no psicólogo, vê no fonoaudiólogo, vê no médico, aquele anjo de guarda que está ali para que ele possa falar dos seus anseios, dos seus conflitos, dos seus problemas emocionais, e que muitas vezes na família não encontra abertura. Sim, isso mesmo. Acaba se criando esse vínculo, né? Sim. Que é o terapeuta-paciente, é um vínculo muito bonito, forte, né? Às vezes você atende aquele paciente durante anos, né? Então se estabelece isso de uma forma muito forte, muito Sim. presente, né? Às vezes ele está lá semanalmente, ou 2 vezes por semana, no caso de uma terapia, né, mais intensiva, dependendo do problema. Então se cria esse vínculo muito forte e essa confiança que é gerada mesmo, né? É uma confiança que muitas vezes na família, porque caros amigos, telespectadores, caros irmãos, muitas vezes, como você falou tão bem, dos idosos, né, o pessoal da boa idade, que hoje nós chamamos boa idade, eles são tidos, não em todas as famílias, mas em algumas famílias, a pessoa chata, sabe, os jovens desfazem, e sendo que esses seres não têm paciência, são pessoas que têm uma sabedoria, e como nós aprendemos com eles. Eu me lembro, minha mãe, de Janira, nós tínhamos até um trato entre nós. De Janira dizia assim, ela amava as flores. E agora, no nosso período agora de setembro, outubro, né, que abre toda a primavera, abrem as flores, e ela dizia, Valquíria, se eu partir antes de você, todas as flores pelo caminho, lembra de mim. E isso eu tenho, e ela realmente partiu antes. E eu dizia para minha mãe, de Janira, minha querida mãe, se eu partir antes, eu também tenho um amor pelas flores, você lembra de mim. Então nós tínhamos esse acordo entre nós. E eu vejo assim, doutora Fabiana, como é triste ver os jovens desfazerem dos mais velhos. Sim, é lógico que a gente tem as exceções, né? Sim. Mas às vezes é como você falou, o idoso ele encontra no terapeuta aquilo que ele não encontra em casa. Na família, na própria família. Né? A família não tem paciência, ou não tem tempo, ou é o cuidador que acaba fazendo o papel que muitas vezes a família não pode fazer, por questões até de vida mesmo, de tempo, de trabalho, enfim. E acaba acontecendo isso aí. Então ele encontra no terapeuta aquilo que às vezes ele não acha em casa. Em casa. Né? De ser ouvido, de poder falar, contar uma história, relembrar algum momento de vida importante. E ele acha esse caminho dentro da clínica. Como terapeuta, como fonoaudióloga, você trabalhou com grupos de autoajuda ou não teve sempre trabalho individualizado em que você faz o diagnóstico e o tratamento, ou você teve assim um trabalho com grupos de pessoas? Eu tive muito pouco de experiência com grupos. Eu tive uma experiência lá no início da minha carreira. Eu comecei na área industrial. Que beleza! Então eu fazia os exames numa empresa e trabalhava com a parte de audiologia ocupacional. Então a gente dava orientação, né, para aquele grupo de funcionários a respeito dos protetores e da saúde auditiva de um modo geral.
Mas existe um trabalho muito bonito da fono, né? Nessa equipe multidisciplinar e um trabalho em grupos, né? Dependendo do trabalho e do local onde essa fono atua, existe esse trabalho muito bonito. Meu trabalho hoje se concentra mais individualmente, né? Na área de clínicas. Na área de clínicas, mas existe, como eu disse, um trabalho muito bonito da fono nesse sentido também. Porque eu vejo assim, nessa questão dos grupos, ainda mais você que atua na área de empresa, eu também tive oportunidade de trabalhar também, além de hospitais, clínicas e empresa. E eu vejo assim, até mesmo aquele funcionário que é tido como uma pessoa, ele está disperso, às vezes é um problema auditivo. Sim. É um problema sério e que, à medida que o profissional detecta, consegue diagnosticar, vai ajudar muito aquele funcionário, não é, doutora Fabiana? Isso mesmo. Às vezes o funcionário, o indivíduo, ele vai saber que ele tem um problema auditivo quando ele ingressa num trabalho de fábrica, por exemplo. Sim. Que é obrigatório e é feito o exame pré-admissional e aí ele descobre que ele tem uma deficiência auditiva, por exemplo. Sim. Né? E a partir dali ele começa a trabalhar em cima disso e fazer os tratamentos, enfim. Eu estou falando com a doutora Fabiana Guerra, e que é assim uma fonoaudióloga e que tem uma experiência muito grande na área de fonoaudiologia, já de 27 anos, e que teve oportunidade de conhecer Augusto César, o meu irmão, o Guará, daqui da região de Taubaté, que já não está entre nós, mas ele tinha uma preocupação por ser da área de comunicação, de rádio, aqui da TV Cidade também. Ele tinha uma preocupação, não só o problema da voz, da garganta, a voz, como também de audição. Sim, o profissional de rádio, de TV, ele sempre precisa fazer realmente um trabalho, um processo de investigação, fazer um diagnóstico, né, fazer um exame das pregas vocais, Sim. Uma laringoscopia com otorrino, para ver como é que está aquela prega vocal, numa eventual rouquidão, procurar um profissional qualificado. Né? Existem hoje as disfonias funcionais, que é pelo abuso da voz. Não é bem a minha área, mas a gente acaba trabalhando um pouquinho. Então é super importante o trabalho do fonoaudiólogo nisso também. E pela própria questão auditiva, né? Com os fones, enfim, de fazer esse trabalho de preservação da audição mesmo, né? Da saúde auditiva. E doutora Fabiana, existe um trabalho, nós estávamos falando de pacientes, vocês trabalham com autistas também, autistas com pessoas de mais idade, os idosos. No caso do autista, à medida que ele vai fazendo esse contato contigo, assim, com a família, como que funciona, assim, como que ocorre o tratamento? Na verdade, Valquíria, a minha área de atuação é na parte de investigação da audição. Então, muitas vezes, esse paciente autista ou do espectro autista, ele chega para mim para fazer esse diagnóstico diferencial mesmo. Porque muitas vezes o autista, ele é reconhecido como um paciente surdo, né? Sim. Porque muitas vezes ele não fala, ou às vezes ele tem um tipo de vocalização diferenciada. Sim. Então, muitas vezes o neurologista ele encaminha para uma avaliação auditiva até para se descartar, por exemplo, se essa criança tem uma surdez ou se ele tem um outro problema, no caso um autismo, por exemplo. Sim, né? Eu tive uma experiência, eu digo assim, maravilhosa, porque veio uma criança para eu atender em São Paulo, numa clínica em São Paulo, com uma médica. A mãe da criança era uma médica. E achavam que essa criança tinha problema de autismo, um problema assim. Aí, nesse momento, como eu sempre trabalhei também com a ludoterapia, e eu colocava o tapete no chão e os brinquedos, espalhava, eu sentei no chão e comecei
a tentar fazer esse contato com a criança. E essa criança foi assim maravilhosa o tempo todo, fez esse contato comigo e com os brinquedos, e falando, né, da família, do papai, da mamãe. E eu olhava aquela doutora ali toda vestida a caráter, né, toda de branco, e eu indaguei: doutora, você às vezes senta no chão para brincar com o seu filhinho aqui? Ela: não tenho tempo para isso. Então, muitas vezes, doutora Fabiana, a gente vê na própria família, às vezes até um profissional da área mesmo, da medicina, da área médica, e que infelizmente não tem tempo. Está faltando com esse trabalho importante com a família, não é mesmo? É a questão da comunicação mesmo, né? Questão afetiva, socioemocional, que são a base de qualquer linguagem, de qualquer aprendizado aí para a vida, né? Sim. Então isso realmente é um fator determinante. E eu vejo assim, o trabalho da fonoaudiologia, à medida que vai sendo desencadeado em conjunto com uma equipe multidisciplinar, psicólogo, médico, psicopedagogo, pessoal da pedagogia também, é tão importante, porque é um trabalho assim em conjunto e que surte efeito. Eu acredito muito nisso. Eu tive uma equipe em São Paulo multidisciplinar e em outros locais também, e que eu vi assim, aquele paciente que parecia um paciente assim que não tinha comunicação, de repente começa a dar uma resposta e a gente vê que a pessoa passa a ficar feliz, não é mesmo? Sim, a equipe multidisciplinar é muito importante, né? Muito importante. A música, doutora Fabiana, também é importante no tratamento, não é mesmo? Musicoterapia, sim, super importante, muito importante. Eu até dizia para os pacientes gestantes, eu tive grupo de gestantes também em São Paulo, e que eu dizia: vamos colocar música. Às vezes você com a música, você começa, põe a mão aqui no ventre, vai conversando com o bebê, e o bebê ouvindo aquela música, como isso é importante no tratamento, não é mesmo? Sim, a partir da 20ª semana de gestação, o bebê já está com o órgão auditivo prontinho. Que lindo! Então ele está ouvindo já dentro da barriguinha da mãe. Sim. Por isso a importância da mãe já estar falando dentro do ventre com aquela criança. Sim, fazendo essa questão, até passando a mão, essa questão afetiva com a criança. A troca afetiva. Doutora Fabiana, eu acho o seu trabalho assim maravilhoso. Eu fico encantada com os colegas fonoaudiólogos, além dos psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, os médicos, porque eu vejo assim, a gente encontra nesse trabalho muitas vezes a presença de Deus. Deus nos ajudando nesse trabalho, não é mesmo? Sim, eu tenho uma paciente que até brinca, né? Você tem mãos de fada, mãos de anjo. Sim, né? Não é nada disso, é lógico, mas a gente sempre busca trabalhar com se aperfeiçoando, né? Trabalhar com cuidado, com todo o carinho que o paciente merece. Sim, né? sim. E sempre pensando que ali tem um outro indivíduo que merece mesmo, que atenção. Tá ali, atenção, que merece cuidado. E é a mão de Deus mesmo que toca às vezes a gente em muitos momentos. Eu vejo sempre assim, são as mãos de Deus que mostram, nós somos, eu sempre digo aos pacientes, nós somos instrumentos de Deus aqui na Terra. E uma paciente sempre dizia isso: Valquíria, como é bom, a gente vem, participa da terapia, a gente sai assim completamente recuperada. Então, olha, parabéns, doutora Fabiana, o seu trabalho é magnífico. Obrigada. Eu estou dando para a doutora um livro, esse livro aqui, que é Enfrentando a Depressão e o Câncer,
E eu já tive outras oportunidades com ela em que eu não dei o livro de presente. Hoje eu tenho esse prazer de presentear a colega, amiga, a doutora Fabiana. Parabéns pelo seu trabalho e vai estar conosco em outras oportunidades aqui também na TV Cidade, se Deus quiser. Muito obrigada a todos os ouvintes, todos os telespectadores, e que possamos caminhar pela vida com uma comunicação, que é essa comunicação que Deus nos permite, e essa conexão também com o plano superior. Muito obrigada a todos, muita paz e muito amor no coração. Até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigada. Obrigada, Kira. Taubatiano e pessoal da região aqui do Vale do Paraíba, conheça a empresa Bisorte, na Praça da Rodoviária Velha, com um atendimento diferenciado e tecnologia avançada. Uma empresa que se destaca devido ao relacionamento humanizado.